Falando sobre cupins, os cupins são insetos que, embora não causem doença, não transmitam doenças para o ser humano, eles causam muitos transtornos pelos danos materiais que eles geram. Existem mais de 3.000 espécies de cupins catalogadas já pelos pesquisadores. No Brasil temos a maioria delas, por ser um país tropical, que tem muita diversidade biológica. Só que a grande maioria dessas espécies não se alimenta de madeira e de celulose, elas se alimentam de matéria orgânica que tem no solo, no subsolo. Então o cupim tem ali suas funções ecológicas também, que são desde a aeração do solo, pelas galerias que eles fazem no solo, até ajudar a degradar galhos de árvores que caem e mortos, e ele ajuda aquilo ali a se recompor e virar adubo no solo também. Eles têm essas funções. O que acontece é que nas áreas construídas, sejam indústrias, hospitais, residências, nas áreas construídas nós usamos muita madeira, nós estocamos muitas vezes papel, todos esses materiais têm celulose e aquelas espécies que se alimentam de celulose começam a se estabelecer ali pela oferta de alimento que tem. Então nós temos o cupim de madeira seca, que é um cupim que faz o ninho dentro das peças de madeira e derruba um resíduo granuladinho. É uma espécie que tem um desenvolvimento muito lento. Se você tem um problema com essa espécie e você remove aquela peça de madeira, você está removendo o problema. Se aquilo foi descartado, o problema foi descartado. Se você trata aquela peça de madeira de uma forma adequada, de forma que o inseticida penetre nela, aquilo ali foi tratado e tende a não voltar a dar problema. Existem aqueles cupins que fazem ninho ou em cima de árvore ou embaixo do solo e fazem um ataque subterrâneo. Então é aquele que o pessoal chama popularmente cupim de solo ou cupim de parede. Na verdade nós chamamos de cupim subterrâneo pela forma como vem o ataque dele, que vem debaixo da terra. Esses aí são espécies que têm uma biologia muito rápida. O ataque deles, você olha um armário da sua casa ou na sua empresa e ali não parece ter nada, de repente em 15 dias você olha o mesmo lugar e ele já está completamente atacado. Então esse é o cupim subterrâneo, é muito rápido o ataque dele e a solução para isso aí é o tratamento, a gente chama de barreira química, fura o solo, aplica o inseticida ali, faz um isolamento do imóvel, trata a parte elétrica, madeiramento de telhado, para que ele não consiga se comunicar do subsolo para dentro da casa. Existe também um tratamento com isca, uma opção também para esse tipo de cupim, que em algumas situações é viável. Então, mas o que acontece? Às vezes o vizinho pergunta, mas você vai tratar o cupim na sua casa e ele vai correr todo para a minha casa. Na verdade isso não é 100% correto, porque o cupim ele está embaixo da terra com vários ninhos e vários subninhos e ele está procurando alimento. Se a gente faz um tratamento no imóvel, naquele imóvel vários subninhos vão ser eliminados, vários focos vão ser eliminados e, é claro, ele não vai conseguir mais ter acesso àquela casa. Mas isso não é uma relação linear de dizer que vai diminuir a incidência aqui, vai desaparecer a incidência aqui e ela vai dobrar no vizinho. Depende do comportamento deles embaixo da terra e que nós não sabemos como é. Nós não sabemos o grau de infestação, onde estão os principais focos. O mais importante é saber que ele não vai derrubar a casa, ele não vai gerar comprometimento estrutural e saber se apareceu aquele túnelzinho de terra com aqueles insetos caminhando dentro, chama um especialista para detectar qual é a melhor solução ali. As empresas têm hoje soluções muito eficazes para esse tipo de problema, que consegue deixar a pessoa tranquila, embora seja um tratamento mais caro do que uma desinsetização, seja um tratamento um pouco mais traumático pela quantidade de inseticida que vai se usar, de mão de obra. Ele também, de todas as pragas urbanas, é aquela que tende a não voltar mais, porque geralmente você trata contra baratas, contra insetos voadores, contra escorpiões, essas pragas vêm de fora para dentro novamente. O cupim subterrâneo, pelas características dos nossos solos, o produto vai permanecer estável nesse solo, nossos solos são mais ácidos e isso ajuda a conservar as características do inseticida. Embaixo da terra, nessas barreiras, ele não está submetido à luz solar, nem a nenhuma outra luz, nem a calor excessivo, que são fatores que degradam os inseticidas. Então o produto vai ficar estável, vai ficar agindo por mais tempo. E nós estamos aí com 25 anos de experiência na área, fazendo tratamentos desse tipo, e mesmo aquele que nós fizemos lá no comecinho, mesmo a gente dando uma garantia de 5 anos para os nossos clientes, passou muito mais do que 5 anos e eles não voltaram. Então, na verdade, a tendência é que não voltem, a menos que o cupim no futuro comece a desenvolver certa resistência a esses inseticidas, mas isso não é uma coisa tão simples de acontecer com essa espécie pela forma como é a biologia dela. Diferente de outras espécies de insetos que já têm uma resistência registrada. Às vezes a indústria química demora 10 anos, 15 anos para desenvolver uma molécula, a hora que ela é colocada no mercado, em 10 gerações, ou seja, 2 anos, 3 anos, às vezes uma praga já está ficando resistente àquela molécula. Mas no caso dos cupins ele é muito sensível.
né? Você pegar um cupim de madeira seca dentro de uma peça de madeira, aplicar um inseticida ali, o mais difícil é atingir onde ele fica lá dentro, porque aquele inseticida vai ter que ser absorvido pela madeira. Se você chegou nele lá dentro, ele morre com muita facilidade, porque é um inseto muito sensível, ele tem uma pele uma camada externa muito frágil, né? Eles são branquinhos, eles são assim, é muito poroso aquele tecido dele e absorve bem o inseticida, morre com facilidade. Então tem uma fase também que os cupins voam, eles ficam voando nas lâmpadas e formam aquele monte de aleluia, siriris, cada região chama de uma forma, mas são aqueles cupinzinhos que depois caem no chão, perde as asas e fica aquele monte de asinha solta, e aí eles vão cada um para o seu lado. Pelo que está voando na lâmpada, nós não sabemos qual é a espécie exata, mas a hora que ele cai no chão e um vai fazer um ninho no chão, o outro vai fazer um ninho no subsolo, o outro vai fazer um ninho dentro da peça de madeira, aí nós sabemos qual é a espécie ali. Se nós temos um ninho já constituído, pelos soldadinhos nós conseguimos diferenciar as espécies, né? Pelos que estão voando na lâmpada, pela nervura da asa, alguns pesquisadores muito especializados conseguem até chegar na espécie, mas o mais seguro no dia a dia, para quem não tem grandes recursos e para poder identificar, é pela forma de ataque, né? Fez um montinho de terra no jardim, ele não vai fazer nada além daquilo, mas pode eliminar se estiver te incomodando ali. Fez um ninho dentro da peça de madeira, tem que tratar a peça de madeira. Fez um ninho no subsolo e um caminho que sobe de terra, aí tem que tratar o subsolo e tem que tratar toda a casa para fazer uma barreira que funcione, porque se tratar só naquele ponto, ele vai se deslocar por baixo da terra, vai aflorar por um outro ponto. Então existe grande chance disso acontecer, mas com uma barreira completa não tem problema.